apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoado, graça e paz, glória a Deus pela sua vida, tá? Eu te declaro salvo mais do que vencedor, eu te declaro abençoado em Cristo Jesus. Você que me assiste agora pelo Facebook, você que me assiste agora no YouTube, vamos orar junto. Acesse aí a bibliamga.com e já deixa preparado para você receber a revelação nesse momento. Vamos orar? Aqui na igreja, pela internet, feche os olhos. Senhor nosso Deus, recebemos por fé que o Senhor está em nós e entre nós, porque o Senhor é onipresente. Eu creio também, Senhor, que os que me assistem e me ouvem agora pela internet, em rede mundial, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Eu sei que o Senhor alcança também os nossos irmãos que estão agora em rede mundial pela internet, em várias cidades, vários estados e outras nações, outros países. Senhor, manifesta a tua glória, revelando a tua palavra, assim como o Senhor nos revelou e nos deu entendimento, seja com eles também, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Eu declaro a graça de Deus sobre cada um que está agora me ouvindo e me assistindo, seja aqui na igreja, seja pela internet. Em nome de Jesus Cristo, haja sabedoria, haja revelação, que a palavra de Deus lhe seja revelada em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Então palmas ao Senhor Jesus mais uma vez. Pode se assentar aqui na igreja, todas as ovelhas. Ministério Graça e Apostolado em Santo André, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha congregar nesse ministério. Eu quero ser o seu pastor, quero te ensinar a Bíblia como ela é, sem demagogia, sem hipocrisia, sem ficar enfeitando a Bíblia. Não, quero te ensinar a Bíblia como ela é, como está escrito, tá? Temos reuniões aqui no MGA de domingo às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. E também às quarta-feira, às 19 horas, tá? De domingo às 18, às quarta, às 19 horas. Venha receber a graça de Deus em sua vida, a revelação da graça de Deus em sua vida. Graça e paz, igreja, amém? Vamos ler um texto aqui na Bíblia. E você que está me assistindo agora, esqueci, já falei, mas vou frisar. bibliamga.com. Cada vez que você for assistir a ministração ou ouvir, abra uma janela no seu computador aí, ó, www.bibliamga.com. Aí você acompanha online, na Bíblia online, gratuitamente, uma Bíblia do Ministério Graça e Apostolado. Tanto aqui na igreja, como você na internet, no Facebook ou no YouTube, abra em Romanos capítulo 10, por favor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Eu quero começar essa ministração, esse apostolado, aqui em Romanos 10, saudando todos os pastores em graça, no Rio de Janeiro, meu amigo pastor Anderson, lá em Aracaju, né? Lá em Aracaju, meu amigo pastor Anderson, glória a Deus pela sua vida, que os anjos estejam ao seu favor. E todos os pastores em graça no Rio de Janeiro, em todo o Brasil e em toda a terra. O apóstolo Leonel Sanches, lá na Colômbia, meu amigo, apóstolo Graça e Paz, lá na Colômbia, Cali, Colômbia, Graça e Paz, apóstolo Leonel Sanches. Glória a Deus pela sua vida e pela amada que o Senhor confiou em tuas mãos para trazer a revelação da graça do apostolado. Graça e Paz, apóstolo. Romanos capítulo 10. Quem já achou Romanos 10? Coloca o seu dedo no verso 17. Na Bíblia MGA, Romanos, do lado esquerdo os capítulos, do lado direito os versículos. Então, Bíblia MGA, Romanos 10, do lado esquerdo, do lado direito já mostra os versículos. Acompanha comigo. Romanos 10, 17.
Vamos começar essa ministração com Romanos 10:17, que diz assim, Paulo falando: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo disse a fé vem pelo ouvir, ele não está dizendo literalmente que a fé vem pelo ouvir. Porque em Romanos 12 ele disse que a fé nos foi dada. Amém, abençoados? Está claro ou não está claro? Tem que ter um pleno conhecimento para a pessoa não desviar, né? Não vai pensar que a Bíblia entra em contradição. Então, Romanos 12:3, Paulo diz que Deus nos deu uma medida de fé. Então, nós já nascemos com a fé. Por isso que nós cremos em Deus. Amém? Ninguém crê em Deus por mérito próprio. Oh, eu quis crer em Deus. Eu decidi crer em Deus. Não. Nós já nascemos crendo em Deus. Nós já viemos programados do céu para crer em Deus. Quem está entendendo? E isso para quem é ovelha. Está claro ou não está claro? É assim que você conhece as ovelhas de Deus, os que creem. Então, quando Paulo diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ele quis dizer o seguinte, ó, o entendimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem entendeu? É isso que ele está falando aqui. Para não chocar, tá entendendo? Para não chocar com Romanos 12:3. Diga pela fé, diga assim, ó, o entendimento perfeito me é dado quando eu ouço a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, é isso que Paulo está falando. Ele falou, eu pus o fundamento, o outro edifica. Então eu estou edificando sobre o fundamento que ele colocou. O fundamento que ele colocou diz assim, olha, a fé vem pelo ouvir. E a edificação diz assim, ele quis dizer que o entendimento vem quando você ouve a palavra de Deus. Só tem um jeito de entender a palavra de Deus. Diga, ouvindo a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra, você não vai entender. Não tem como. Tem que ouvir. Você vai ler Marcos capítulo 5, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia. Ouvindo falar de Jesus. Então você vai ver em Marcos 5 que a mulher, ela já ouvia, ela já vinha ouvindo. Então, quando a pessoa já vem ouvindo, a fé dele é edificada. A pessoa vai tomando atitude em cima daquilo que ele vai ouvindo. Então, a fé não vem pelo ouvir. É uma força de expressão. A fé, ela vai se manifestando ao passo que você vai ouvindo. O entendimento vai sendo aperfeiçoado. O seu modo de crer em Deus vai sendo apurado, mais refinado como ouro. Quem está entendendo? Então diga comigo assim, ó, o perfeito entendimento me é dado ao passo que eu vou ouvir na palavra de Deus. Diga, isso é Romanos 10:17. Então a fé vem pelo ouvir, significa o entendimento vem pelo ouvir. Tá claro? Posso mudar de assunto? Então abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 15. Eu tenho alguns textos para ler. Mateus capítulo 15, e então você vai perceber qual que é o tema desse apostolado, né? Dessa ministração. Mateus 15, quem já achou, diga amém. Versículo 9, Bíblia MGA, Mateus, lado esquerdo, capítulo 15, lado direito, verso 9. Mateus 15, 9, Jesus disse, mas em vão, Mateus 15, 9. Jesus falou, mas em vão me adoram. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Suponha que eu não saiba de nada. Ou você que está me assistindo, me ouvindo, não saiba de nada. Não saiba sobre o que Jesus está falando. Eu já sei porque já me foi revelado. Quando ele disse, mas em vão me adoram, mas em vão me adoram, mas em vão me adoram, alguém está adorando ele em vão. É isso que ele está dizendo. Quem está percebendo? Ele está falando de alguém. É a respeito de alguém. Se eu não souber, suponha que eu não saiba quem é, lendo a Bíblia, eu vou ter que descobrir. De quem que ele está falando? Será que ele está falando de mim? Será que ele está falando de você? Por isso que ele diz que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, o perfeito entendimento vem quando você vai ouvindo a palavra de Deus. Quem está entendendo? Jesus falou, mas em vão me adoram. Eu já descobri uma coisa aqui. São várias pessoas
Porque o verbo adorar está no plural. Ele não disse, mas em vão me adorar. Seria uma pessoa. Ele diz, mas em vão me adoram. São várias pessoas, plural. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. O que Jesus está falando? Ele está dizendo assim, ó, nesta terra existe um povo que me adora em vão. Que não está valendo nada a sua adoração a mim. Quem está entendendo? Eu vou te mostrar quem é esse povo. Aliás, eu sou obrigado a te mostrar. Porque se eu não te mostrar quem é esse povo, aliás, a Bíblia é obrigada a me mostrar quem é esse povo. Porque eu não posso não ter essa resposta. Consegue entender? Imagina, Jesus vem, fala algo e vai embora. Deus deixa algo que vai embora, não fala nada. Mas a respeito de quem que ele está falando? Mas em vão me adoram. Apóstolo, será que sou eu que estou adorando a Deus em vão? Você pode pensar isso, né? Não sei o que você pensa. Eu sei o que eu penso. Eu não sei o que você pensa. Apóstolo, mas sou eu que... Jesus está falando a meu respeito. Porque ele não citou o nome de ninguém. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, eu sou espírito, ninguém pode me ver, e estão ensinando algo ao meu respeito que está sendo em vão. É apenas preceito de homens. Ele está dizendo, não tem nada a ver com Deus. Quem é que está entendendo? Eu estou indo bem devagarzinho, tá? Eu estou bem devagarzinho para você entender. Que eu preciso que você entenda. Que eu vou te dar o tema da ministração. Aí você vai entender por que eu li o primeiro texto, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O entendimento vem ouvindo a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você nunca vai entender. Você tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ou seja, o entendimento é dado quando se ouve a palavra. De novo eu cito Marcos 5. Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele e tocou. Então aquela mulher que tinha uma hemorragia 12 anos, ela ouvia. Você vai ler a Bíblia, Atos 14. Lá em Atos 14 tinha um paralítico. E ele ouvia Paulo. E Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Está lembrado do texto? Lá em Listra. Paulo disse, levanta-te direito. E o homem levantou e ficou curado, era paralítico. Mas por que ele ficou curado? Porque ele ouvia. E a fé, ou seja, o entendimento, vem quando se ouve. A fé se manifesta quando você ouve a palavra de Deus. Há um poder na palavra de Deus. Há um power na palavra de Deus. Por isso que Paulo disse em Hebreus 4, que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Há um poder na palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, há um poder. Há um poder na palavra. O poder de Deus se manifesta na palavra. Alô? Quando nós colhemos aqui as ofertas, as sementes, o que eu usei para colher as ofertas? A palavra. Quando vamos orar, o que eu uso na oração? A palavra. Para quê? Porque é a palavra que é o combustível que move o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo anda em linha com a palavra. Qual é o sinal que nós somos de Deus e que estamos no caminho certo? Qual que é o sinal? A palavra. Não tem outra referência. Quem está me entendendo? Podem te perseguir, podem falar mal de você, podem não concordar com você, mas se você estiver firmado na palavra, eles vão ter que te engolir. Quem está entendendo? Há pastores que falam mal de mim. Há pastores que me perseguem. Ouça minhas pregações e veja se eu estou falando algo fora da palavra. Se eu estou inventando. Se eu estou indo além do que está escrito. Então podem falar mal, podem perseguir e podem não concordar.
Mas uma coisa eles não podem falar, que eu estou fora da palavra. Ah, nós não concordamos porque nós batistas... Não, tudo bem, vocês não concordam. Mas que eu estou firmado na palavra, eu estou. A primeira vez que eu fui ouvir um apóstolo em graça, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. A primeira vez, 1994. A primeira vez que eu fui ouvir um apóstolo em graça, eu não pude falar nada contra ele. Porque tudo que ele falava e ensinou naquela noite, estava firmado na palavra. Eu não vivia, eu não pregava, eu não ensinava. E eu tive que ficar quietinho e engolir quieto, porque tudo que ele disse estava na palavra. Eu vou falar o quê? Se está escrito, eu creio. Então, o sinal, quem tem caneta tem o costume de anotar, anote aí. O sinal de que nós estamos na direção certa é se nós estamos firmados no que está escrito. Ah, aquela igreja não faz batismo. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho antes de criticar. Antes de criticar. É, não faz batismo. Onde se viu não fazer batismo? Até Jesus se batizou. Espera um pouquinho. Por que não faz batismo? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Amém? Posso ouvir um amém? Romanos 6,3. Já fomos batizados em Cristo Jesus. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo Jesus. Amém? Efésios 4,5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Romanos 6,3. Já fomos batizados em Cristo. Efésios 4,5. Um só batismo. Ora, se há um só e nós já fomos batizados, como que eu posso fazer outro? Estou te mostrando que eu estou firmado na palavra. Quem está entendendo? De novo, Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Batismo era coisa da lei. João Batista que começou com o batismo. O batismo nem existia. Por exemplo, Moisés era um homem de Deus? Era ou não era? Ele foi batizado por quem? Quem crê que Elias era um homem de Deus? Elias foi batizado? Ele fazia batismo? Quem crê que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não está escrito? Ele foi batizado? Ele fazia batismo? Não existia batismo na Bíblia. Não existia. Mateus capítulo 3. João Batista apareceu no Rio Jordão, batizando os judeus para arrependimento dos pecados. Antes de Jesus morrer na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, João 19,30. Tudo está consumado. Então, Romanos 6,3. Já fomos batizados na sua morte. Efésios 4,5. Um só batismo. E agora, o justo vive pela fé. Hebreus 10,38. Falei alguma coisa fora da Bíblia? Eu mostrei o raciocínio da graça, usando os versículos. A última vez, Mateus 15,9. Mas Jesus falou, mas em vão. Circule na sua Bíblia, em vão. Sabe o que quer dizer em vão? Está valendo para nada. Não adianta. Não adianta o quê? Adorar. Jesus está dizendo que tem pessoas, eu digo pessoas porque eu vou ler um texto que vai falar que é um povo. Eu vou ler um texto depois aqui. Mateus 15,9. Jesus falou, em vão me adoram. Em vão por quê? Ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Provavelmente você que me assiste, vive de doutrinas que são preceito dos homens. Como assim, apóstolo? Ah, na minha igreja a mulher não pode usar calça comprida. Isso é preceito de homens. Não é doutrina bíblica. Porque a Bíblia não fala isso. Quem está entendendo? Ah, nós não aceitamos que homem tenha barba. Não aceitamos homem que tenha barba, cavanhaque. Homem usa bermuda. O que é isso?
Isso é preceito de homens. Não é doutrina bíblica. Só quem está entendendo. Então, aí já entra a questão de cultura, educação e respeito. Diga cultura, educação e respeito. Ah, mas na nossa igreja. Então, educação e respeito. Na sua igreja. Mas a sua igreja, você não pode fazer ela de padrão para toda a terra. Homem não pode usar bermuda. Na Escócia, homem usa saia. E tem que ter cultura, educação e respeito. Só quem está entendendo. Se na sua igreja não usa bermuda, você tem que ter respeito por quem usa. Educação por quem usa bermuda. Amém, abençoado? Isso não é doutrina bíblica. Eu não estou mandando você usar bermuda. Eu estou te ensinando que você tem que ter educação. Para com o que usa bermuda e para com o que não usa bermuda. Mas eu não gosto de bermuda. Tudo bem, você não gosta, não tem problema nenhum. Mas não julgue quem usa bermuda. Porque homem ou mulher usar bermuda não é doutrina bíblica. É preceito de homens. Só quem está entendendo. Tem nada a ver com Jesus, com Deus. Está claro ou não está claro? Isaías capítulo 29. Vamos ver a respeito de quem que Jesus está falando. Então eu vou dar o tema daqui a pouco. Isaías 29. Bíblia MGA. Olha bem em cima no cabeçalho da Bíblia MGA. Está lá vários livros, todos os livros da Bíblia estão lá. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías. Clique em Isaías. Abre do lado esquerdo dos capítulos, do lado direito dos versículos. Isaías 29, verso 13. Acompanha comigo. Isaías 29, verso 13. Quem já achou, diga amém. Isaías 29, verso 13. Diz o Senhor. Agora você vai saber. Diz o Senhor. Este povo, diga bem forte, que povo? Diga, qual povo? O povo da lei, ué. Não tem outro povo. A Bíblia só fala de dois povos. O da lei, ou seja, os que vivem das obras da lei, tentando buscar ser justificado por Deus, cumprindo e praticando as obras da lei. Existe um povo que faz isso. E existe um povo da graça. O povo que crê no sacrifício de Jesus e acredita que está justificado, que está salvo, que está abençoado, sem cumprir as obras da lei. Quem está entendendo? Diga, dois povos. O povo da lei e o povo da graça. Então, quando Jesus disse em Mateus 15, 9, mas em vão me adoram. Quem que adora em vão? Digo, o povo da lei. Por que eu sei que é o da lei? Porque em Mateus 15, 9, Jesus diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas, são preceitos de Deus. Preceito de quem? Dos homens. E quem é que trouxe leis para os homens viver na terra? Não foi Moisés? Então está aqui, ó, provando que é o povo da lei. Isaías 29, 13. Diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca. Deus falando. Este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração está longe de mim. Alô? Quem tem na Bíblia? Levante a mão. Deus está dizendo que na terra existe um povo que vive assim. Não é que ele está falando isso? Sou eu que estou falando isso? Não. Diga, Deus está dizendo que aqui na terra tem um povo assim. Olha lá. Um povo que se aproxima de Deus com a sua boca e com seus lábios adoram a Deus, honram a Deus, mas o coração está longe de Deus. Ele diz, o seu temor para comigo, está vendo o que dá viver debaixo da lei? Você que está numa igreja da lei, igreja que o homem diz que tem que fazer, que se não fizer não vai para o céu, se não fizer não vai ser salvo, se não fizer... Isso é igreja de obras da lei.
Olha o Isaías 29:13, ó. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Então quer dizer então que se não colocar o cabresto, você não vai para a igreja. Se não te ameaçar, se não falar que você vai para o inferno, você não vai para a igreja. Tem que falar que o diabo está na sua vida, tem que falar que você vai perder a salvação, aí você vai para a igreja. Diga, existe um povo assim. Só quem está entendendo. Na lei é assim. Uma mulher aqui na igreja me falou, ai, apóstolo, eu ia na igreja antes que eu tinha medo de perder a salvação. Eu tinha medo de perder a salvação, eu tinha medo do diabo entrar na minha vida. Eu tinha medo de Jesus voltar e eu não subir. Então, só em mandamento de homens. Quem é que está entendendo? A graça não é assim. A graça diz, pela graça você é salvo. Então você passa a amar a Deus. E aí você congrega, não por mandamento de homens. Você dá oferta a Deus, não por mandamento de homens. Você congrega, não por obrigação, mas por amor a Deus. Por amor a Deus, não por mandamento de homens. O pastor disse que se eu não congregar eu vou perder a salvação. Graças a Deus eu nunca falei isso. Mas há pastor que fala. O pastor disse que se eu não congregar, o diabo vai entrar na minha vida. Eu nunca falei isso. Mas tem pastor que fala. Os bispos falam isso. Ameaçam as pessoas. Então para essas pessoas Deus diz, este povo se aproxima de mim, Isaías 29:13. Este povo, Deus falando, este povo se aproxima de mim só com a sua boca. Só com seus lábios me honra. O seu coração está longe de mim. Deus falou, o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em coisa aprendida por rotina. Traduzindo, não tem nenhuma revelação. Só tradição. Igual galinha. Galinha aprende fácil. Tem que tomar cuidado com galinha. Você que tem galinha, tem que tomar cuidado. Porque se você der milho para a galinha 8 horas da manhã, no outro dia ela está lá de novo. E você dá de novo, ela vai viciar. E vai ficar rodeando até você dar milho para ela. Rotina. Tradição. Por isso que eu li em Mateus 15:9. Jesus falou, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nada mais que isso. Mera religião. Tem nada a ver com Deus. Fala de Deus. Lê sobre Deus. Ensina sobre Deus. Até canta para Deus. Mas ele diz, coloca o dedo no verso 13. Diga bem forte. Isaías 29:13. Diga. Olha lá. Diz o pastor Marcos. Amém? Diz quem? Quem é crer no Senhor? É o Senhor que está falando. É o Senhor. Veja na sua Bíblia, que está escrito aí, ó. Isaías, talvez você faz parte desse povo, hein? Você que está me assistindo, talvez você faz parte desse povo aqui, ó. Que congrega, que vai na igreja, por causa do cabresto que te colocaram. Pastor, eu nem gosto de usar saia, eu detesto saia, pastor. Então, você está usando saia por causa do preceito de homens. Pastor, parece que Deus está falando comigo, pastor. Pastor, tem que usar aquelas camisas, tal, que tem que cobrir tudo, aqueles vestidos, aquelas saias. Pastor, eu nem me sinto bem, eu não gosto. Então, mas você usa por causa de preceito de homens. Você não está agradando a Deus, está agradando a homens. E não está ganhando nada com isso. Porque eles não podem te dar nada, são homens mortais. Eu conheci um irmão lá da lei, ele gostava de ter barba. Mas na lei não pode ter barba. Aí quando ele pegava férias do serviço, de 1 mês, ele ficava 1 mês sem vir na igreja. Para quê? Para deixar a barba crescer. Eu vi várias vezes. Ele falava para mim, não posso dar o nome dele.
Aí a barba crescia, tal, ele sentia, ele gosta, deixa ele gosta. Quem pode respeitar? Quem tem educação? Você pode condenar ele por causa da barba? Você pode condenar quem não gosta de barba? E quem gosta de barba? Você não pode falar nada, abençoado. Cultura, educação, respeito. Posso ouvir um amém? Mas como ele estava debaixo da lei, ele trabalhava o ano inteiro. Aí como pega férias uma vez por ano, 30 dias de férias, 30 dias ele não vinha na igreja. Aí eu encontrava aquele na rua, aquele barbão, pau. Ele gostava. Aí ele não vinha. Acabava as férias, ele arrancava tudo para ir para a igreja. Quem está entendendo? Firmado em preceitos de quem? De homens. Vivendo para agradar a homens é brincadeira, hein? Hein, irmã? Fala aí, irmã. Fala aí, irmã. Ah, pastor, eu não cortava meu cabelo porque o pastor não gostava. Ah, mas é o pastor que é o teu Senhor? É o pastor que é o teu Salvador? Quem está entendendo? É o pastor que é o seu Deus? Quem está me entendendo? Eu usava saia, pastor, na forçada. Detestava aquela saia de bruxa, mas tinha que usar. Você arregou para eles. Arregou para eles. Você quer ver? Deixa o Isaías aberto. Abre em Gálatas. É, meu irmão. Abre em Gálatas. Deixa o Isaías aberto. Olha o que Paulo ensinou, hein? Paulo não ensinou rebeldia. Ele ensinou a nos posicionarmos diante da falsidade e da hipocrisia. Diga comigo, Paulo não nos ensinou rebeldia. Ele nos ensinou a tomarmos posição diante da hipocrisia e da falsidade. Diga, Paulo não ensinou rebeldia. Gálatas 2, olha lá. Gálatas 2, versículo 2. Já volto em Isaías. Gálatas 2:2, Paulo disse: eu fui a Jerusalém, eu subi por causa de uma revelação. Ora, qual que era a revelação que ele tinha recebido? Diga, a graça. Gálatas 2:2. Eu subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2:3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Coloca o dedo no verso 4. E isto por causa de quem? Não ouvi. Gálatas 2:4. Por causa de quem? Por causa de quem? Gálatas 2:4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Então Paulo está dizendo que na graça, diga, na graça, nós temos uma liberdade em Cristo. Gálatas 2:4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não pode usar calça comprida, tem que ser saia, hein? Não pode mais cortar o cabelo, hein? Tem que ter aquele coquinho lá. Não pode mais ter barba, hein? Não pode usar calça jeans, hein? Agora que você aceitou Jesus, você se batizou, agora que você é crente, aqui na igreja não pode, e não pode mais, hein? Agora não pode. Paulo disse, para reduzir-nos à escravidão. Quem está entendendo? Verso 5. Gálatas 2:5. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora. Paulo não, pela terceira vez eu digo, Paulo não nos ensinou rebeldia. Ele nos ensinou a tomarmos posição e não submeter à falsa religião,
ao farisaísmo, à hipocrisia religiosa. Oh, agora eu sou crente, não corto mais o cabelo. Agora eu aceitei Jesus, não uso mais calça comprida. Agora, depois que eu aceitei Jesus, Jesus me libertou, irmã. Não passo mais esmalte na unha, não pinto mais a boca. Eu quero ser um tatu se Jesus liberta alguém de esmalte e de batom. Ô irmã, cai na real, não foi Jesus que te libertou coisa nenhuma, é o jugo dos homens. Mateus 15:9, preceito de homens, tem nada de Jesus libertando. É os homens que não gostam, que não querem, que você passa esmalte, que usa batom. Tem nada a ver com Jesus. Quem consegue entender isso que estou falando? Pronto, já falei. Não vem com essa conversa que Jesus te libertou, hein? Não vem com essa conversa. Um dia uma mulher chegou na pastora Sueli e pegou, ela estava de calça comprida numa reunião de oração. Olha que conversa de fariseu, hein, de hipócrita. De hipócrita. Eu vou dar um boi para ela que eu não vou falar o nome dessa mulher. Reunião de oração, a mulher chegou na pastora Sueli, a pastora estava de calça, pegou na calça e fez assim, ó. Irmã, pegou na calça dela. Irmã, Deus não te usa mais por causa dessa calça comprida. Que Deus que você crê, meu irmão? Que Deus que você crê? Você crê no Deus da Bíblia ou no Deus das igrejas? Você crê no Deus da Bíblia ou no Deus dos evangélicos? Você crê no Deus da Bíblia ou no Deus do preceito dos homens? Que Deus que você crê? Eu me recuso na minha inteligência, eu me recuso a crer em um Deus que um pano o impede de se manifestar. Eu me recuso, na minha sã consciência, a crer em um Deus que um pano o impede de se manifestar na vida de alguém. Quem está me entendendo? Eu não posso crer num Deus desse. Não, eu não posso. Um pano impedir a manifestação de Deus na vida de alguém? Tem cabimento uma conversa dessa? Claro que não. O que disse Gênesis 18:14? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O que diz 1 Samuel 16, verso 7? Olha, Samuel, não atentes para a sua aparência. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu, porém, o Senhor, olho o coração. Vem com essa conversa que uma calça, que um esmalte, que o batom impede o poder de Deus. Precisa ler mais a Bíblia, hein? Porque a Bíblia não fala isso. Preceito de homens. Só quem está entendendo. Só quem está entendendo. Para terminar aqui, ó, Gálatas 2:5. Paulo não ensinou rebeldia, não. Ele ensinou você a tomar posição diante da hipocrisia. Gálatas 2:5. Paulo disse: não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Por isso que eu não me submeto aos fariseus. Sou firme na palavra. As pessoas, eles não sabem o que é culto de doutrina. Eu não sou obrigado a falar. As igrejas pentecostais fazem culto de doutrina. Doutrina é salvação em Cristo. Isso é doutrina. Como que é a salvação em Cristo? Pela graça. Isso é doutrina. Quem está entendendo? Doutrina é santificação em Cristo. Hebreus 10:10. Isso é doutrina. Mas as igrejas pentecostais chamam culto de doutrina as mulheres. Olha, irmã, de agora em diante não pode usar mais calça, hein? Agora você aceitou Jesus, você não pode usar mais calça comprida, não pode mais cortar o cabelo, não pode passar esmalte, não pode passar batom, não pode usar mais mini saia. Então eles chamam isso de culto de doutrina. Na verdade é um culto de preceito dos homens. Cadê os que estão entendendo? Eu preciso saber disso. Pode aplaudir se você está entendendo. Porque Deus está te libertando na sua mente. Deus está te libertando na sua mente. Leia a última vez comigo, Gálatas 2:5. Diga, Gálatas 2:5. Diga, não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permaneça entre nós.
Quem está entendendo Paulo? A pastora Rita e a pastora Roberta hoje foram pregar numa igreja da lei. Elas foram pregar numa igreja da lei. Elas não foram congregar numa igreja da lei. Consegue entender a diferença? Porque se for congregar, tem que se submeter. E o que Paulo diz? Não submetemos nem ainda por uma hora, para que a verdade permaneça entre nós. Você consegue entender a diferença? Elas foram pregar a graça. Quem é a graça? É Cristo. Elas foram ensinar Cristo. Uma salva de palmas, anjos em favor delas. Isaías 29, volta lá para terminar aqui, ó. Isaías 29. Não falei o tema, né? Eu vou ler a última vez Isaías 29, 13 e vou falar o tema. Coloca o dedo no verso 13, para você ver Deus falando com você. Isaías 29, 13, diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Que povo que é esse? Digo, povo da lei. Digo, povo que vive pelas obras. Está claro para vocês que eu vou terminar a ministração, hein? Esse povo se aproxima de mim, Deus disse, verso 13, só com a boca e com seus lábios, mas o coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só... É bom que você sublinhe, hein? O temor para comigo, Deus falando, consiste só em mandamento de homens, em coisa aprendida por rotina. Faz tanto tempo que fala que mulher crente não pode usar calça comprida, então virou uma rotina. Quem entendeu? Vamos para a parte final da mensagem? Diga comigo, as coisas de Deus são dadas por graça. Diga, não porque alguém merece. Você sabia disso, irmã? Você sabia disso, irmão? Ah, mas eu fiz ali um jejum, então Deus deu. Deus não deu por causa do jejum. Deus deu porque Ele é bom. Deus deu porque Ele é bom. Deus deu pela graça. Quem está entendendo? Diga comigo, as coisas de Deus são dadas por graça. Diga, não porque alguém merece. Quem é que merece a salvação? Alguém merece a salvação? Paulo disse, todos pecaram. Paulo disse, não há um justo sequer. Paulo disse em Romanos, não há um que busque a Deus. Não há um que faça o bem, Paulo falou. Debaixo da lei. Então quem que merece a salvação? Por favor. Romanos capítulo 11. Abre aí sua Bíblia. Daqui a pouco eu dou o tema da mensagem. Romanos 11. Quem já achou Romanos 11? Pega o seu dedo abençoado, o dedo indicador, coloca no versículo 6 para você acompanhar com o seu apóstolo o que Deus está te falando. Posso ouvir um amém? Romanos 11, 6. Deus pela boca de Paulo e pela minha boca te diz hoje. Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Aliás, por que Paulo está dizendo se é pela graça? Volte aí 2 páginas, Romanos 6,14. Você que me assiste, volte aí 2 páginas, Romanos 6,14 diz assim, ó. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está em Romanos 11? Volta 2 páginas, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis, veja que a Bíblia é clara, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Coloca o dedo em Romanos 6,14 e diga, está escrito. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Diga, está escrito. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então eu vou te fazer uma pergunta, de asno, tá? Vou te fazer uma pergunta de asno. Se você não está debaixo da lei, você pode viver como se estivesse debaixo da lei? Mas tem pessoas que vivem. Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei. Se você não está debaixo da lei, minha irmã,
Como que você vai se submeter a homens que pregam a lei? Meu irmão, eu creio que seu coração é bom para com Deus, é honesto, é sincero para com Deus. O coração, mas só a boa intenção não vale. Você está submetendo a julgo pesado. Raciocine comigo, irmão. Raciocine comigo, irmã. Veja na sua Bíblia, não é na minha, na sua Bíblia, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, vírgula, porque não estáis debaixo da lei, vírgula, mas debaixo da graça. Entendendo que estamos debaixo da graça, Paulo escreveu Romanos 11,6. Leia aqui, ó. Entendendo, é racional. O negócio é racional. Não é uma lavagem cerebral, é racional. Jesus morreu pelos seus pecados, você não tem pecado. Você está justificado. Por isso que ele diz que nós somos novas criaturas. O assunto é racional. Quem pode falar, Abba, Pai? Diga para o seu irmão, não tem como não entender. Quem concorda? Romanos 11,6. Diga comigo. Mas se é pela graça... Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da graça. Romanos 11,6. Diga. Mas se é pela graça... Diga, já não é pelas obras. Diga, de outra maneira a graça não é graça. Por favor, abençoado. Só tem adultos aqui. Está claro ou não está claro? Então diga, apóstolo, sobre o que você está falando? O tema da mensagem, zelo sem entendimento. Quem tem zelo sem entendimento? Este povo que Jesus diz que o honra com os lábios, com a boca, e ensinam preceitos e doutrinas de homens. Tem zelo, mas não tem entendimento nenhum. Eles saem de um lugar, viajam para longe, só para batizar uma pessoa. Corre, corre, nós temos que batizar ela. Ela já aceitou Jesus, corre. Ela está nas últimas, está para morrer, vamos batizar. Ela não pode morrer sem a salvação. Espera um pouquinho. Não é você que dá a salvação para ela. Foi Jesus Cristo na cruz que deu a salvação. Você está louco? Não é você que dá a salvação. Você está correndo para quê? Não é você que salva. Tem zelo, mas não tem entendimento. O que vocês estão entendendo? Não é você que salva, irmão. Foi Jesus que salvou. E quantos missionários que eu não conheci na lei, hein? Corre, corre, vamos lá, porque ligaram dizendo que ele está morrendo, está nas últimas, corre, corre, vamos levar para ele a Santa Ceia. Ô irmão, como que você vai conseguir levar a Santa Ceia na Etiópia, na África, na Angola, na Nigéria? Como que você vai fazer para levar, presbítero? Ô presbítero, como que você vai levar a Santa Ceia para quem está morrendo na Etiópia? Ah, apóstolo, aí eles são salvos pela graça. Ora, se uns são, todos são. Como que um é e o outro não é? Quem está entendendo? E o ladrão na cruz não se batizou. Ah, mas ele foi salvo pela graça. Mas só ele que foi salvo pela graça? Quem mais foi salvo pela graça? Você não acha que é só o ladrão na cruz que foi salvo pela graça? A salvação não está nas mãos dos homens. O que eu disse? Hebreus 5:9. Jesus é o autor da eterna salvação. Jesus é o autor. Hebreus 5:9. Jesus, não sou eu, não é você, não é o pastor, não é o bispo. Jesus é o autor da eterna salvação. Ele morreu na cruz, ele já deu a salvação. Abre sua Bíblia em Efésios, depois de Romanos. Efésios 2:8. Porque se estiver escrito, eu creio. Efésios 2:8. Diz assim,
Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois o quê? Salvos. Está ou não está escrito? Então capricha, diga, está escrito que eu sou salvo pela graça. Como é que você é salvo? Pelas suas obras, pelo que você já fez, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício. Como que você é salvo? Está ou não está escrito? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. Verso 9, Efésios 2:9. Não das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras. Eu acabei de falar, as coisas de Deus são dadas por graça, não porque alguém merece. O missionário, o presbítero, o pastor, não vai dar tempo, porque você não é onipresente. Não vai dar tempo de você levar a Santa Ceia para aquele irmão que está lá. Não vai dar tempo. Algum vai morrer, não vai dar tempo. Será que você não vai entender? Não vai dar tempo, irmão, de você batizar todo mundo. Vai ter gente que vai morrer antes de você chegar. Diga bem forte, por isso que a salvação é pela graça. Quem consegue entender isso? Porque a salvação não depende de homens. Dá um sinal quem está entendendo. A salvação não depende de você ir lá levar para ele ser salvo. Não depende de você ir pregar para ele aceitar. Não depende. Só quem consegue entender isso. Por isso diz, pela graça sois salvos. Diga para o seu irmão, pela graça sois salvos. Diga para o seu irmão, não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Diga, as coisas de Deus são dadas por graça. Diga, não porque alguém merece. Gálatas 3:11. Veja aí, ó, antes de Efésios. Gálatas 3:11. Por que não é por obras? Tá claro. Gálatas 3:11. Olha como que Paulo era explícito. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Olha, mais claro que isso é impossível. Não é verdade? Diga, Gálatas 3:11. Diga, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E aí, irmã? E aí, irmão? Você que não está usando barba. Ou irmã, você que faz 28 anos que não corta o cabelo, com medo de perder a salvação. Você, irmão, que se gloria. Eu sou crente há 35 anos, nunca perdi uma santa ceia. É mesmo? Você quer o quê? Você quer um parabéns a você? Você quer uma medalha, um troféu? O que você quer? Eu, pastor, sou crente pentecostal, faz 48 anos que eu não corto meu cabelo. E daí? E daí que você não corta seu cabelo? O que o seu cabelo sem cortar tem a ver com a salvação de Jesus Cristo? Nada! Diga bem forte, Efésios 2:8. Pela graça somos salvos. Por meio da fé. Diga, isso não vem de nós. É dom de Deus. Diga, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. Está claro ou não está claro? Ou a Bíblia não é clara? A Bíblia só não basta? O último texto da noite, Romanos 10. É o texto tema deste apostolado. Romanos 10. Qual que é a moral da história? O que o Espírito Santo está falando? Diga, que existe um povo que em vão adoram a Deus, que ensinam doutrinas, que são preceitos dos homens.
Diga, Mateus 15, 9. Não é isso que o Espírito Santo está falando para nós? É ou não é? O que ele está falando? Que existe um povo que adora a Deus em vão, com doutrinas que são preceitos de quem? Dos homens. Que as suas obras não chegam a Deus. Para terminar, quem está entendendo? Por isso o tema, zelo sem entendimento. Zelo extremo, sacrifica, mas não tem entendimento nenhum. O zelo, acorda de madrugada. Zelo, mas não tem entendimento. Olha lá, para terminar o último texto. Romanos 10, verso 1. Irmãos, Paulo falando, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, por quem? Por Israel. Diga, quem é Israel? É o povo da lei, ué. Quem que é Israel? Não pode ser o povo em graça, né? Está claro ou não está claro? Diga, Israel é o povo da lei. Está claro ou não está claro? Olha o Paulo falando, ó. Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. O que ele quis dizer salvar? Para que entendam a graça de Deus em Cristo. Para eles não ficarem vivendo de sacrifício em vão. Verso 2. Olha o que Paulo falou. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Não, zelo eles têm. Acorda de madrugada, sobe no monte, fica 3, 4 meses em jejum. E aquele sacrifício. Tem zelo. Paga o preço. Mas não tem entendimento. Não entende que Jesus já pagou o preço na cruz. Não entende que Jesus já morreu para ele ser salvo. Não entende que Jesus já morreu para ele ser liberto. Ele está pagando campanha de libertação. Ele não entende que Jesus já morreu para ele ser abençoado. Ele ainda fala, Deus te abençoe. Ele não tem entendimento. E a maioria dos evangélicos, dos crentes na face da terra, tem zelo. Mas não tem entendimento. Cadê vocês que estão entendendo? Por isso que você dá CD, você dá folheto e eles não entendem. Porque eles têm zelo. Mas não tem o quê? Para terminar, Romanos 10, 2. Paulo disse, lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Por quê, hein? Verso 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Diga a graça. Quer dizer, você não tem que se justificar. Deus, em Cristo, te justificou. Ah, pastor, mas eu não tenho que fazer nada. Jesus já fez por você. Quem pode falar glória a Jesus? Quem pode falar Abba, Pai? Dá um sinal quem está entendendo. Olha lá, ó. Romanos 10, 3, está claro. Pode aplaudir o Senhor. Essa é a graça de Deus em Cristo. Olha lá, para terminar, eu tenho um homem aqui de 97 anos que todo domingo ele viaja 3 horas para ouvir essa palavra. Glória a Deus pela sua vida, Abraão. O Senhor eu falo aqui diante de Deus, dos anjos e da igreja. Eu falo isso em qualquer lugar, na televisão, na internet, diante da polícia, do juiz. O Senhor é um exemplo aqui no ministério. O maior exemplo aqui no ministério é o Senhor. Um homem de 97 anos, todo domingo é o primeiro a chegar e um dos últimos a ir embora. Com 97 anos, hein? Ah, da onde que ele vem? 3 horas de viagem para vir aqui congregar. Mas parece que vale muito a pena, né? Olha a palavra que ele está ouvindo. Glória a Deus pela sua vida, abençoado Abraão. Vale muito a pena o senhor sair 3 horas para ouvir essa palavra. Glória a Deus pela sua vida. O dia que o senhor partir para a glória, já vai sabendo, enquanto eu estiver vivo, o senhor vai ser um exemplo para o ministério Graça Apostolado. E bem-aventurado quem tiver o Senhor como exemplo. Eu, apóstolo, eu reconheço diante de Deus que o Senhor é um exemplo aqui no ministério. O Senhor é um exemplo aqui na igreja e no ministério. Porque se o Senhor com 97 anos viaja 3 horas para congregar, se o Senhor não for exemplo, quem aqui vai ser? Se eu tenho pessoas que moram a 100 metros da igreja e não vêm na igreja. E um homem com 97 anos, 3 horas para chegar na igreja. Quem que vai ser o exemplo aqui se não for ele? Glória a Deus pela sua vida. Eu sei o que eu estou falando.
Paulo disse: a quem honra, honra. Romanos 10, 3. Paulo falou: visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Eles não querem a graça de Deus, eles querem fazer jejum para se sentirem justificados. Eles não querem crer que são salvos pela graça, eles querem pagar o preço. Eu vi no Facebook esses dias algumas pessoas se batizando numa poça d'água. Choveu, aí ficou aquela poça d'água, aquela lama, e estavam lá batizando as pessoas. E as pessoas que não têm entendimento falavam assim: glória a Deus, olha que maravilha. Maravilha coisa nenhuma. Isso é zelo sem entendimento, porque eles já são salvos pela graça. Não precisava batizar a pessoa numa poça d'água, uma água de lama, tudo marrom. Quem está me entendendo? Romanos 10, 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Diga: esse é o povo da lei. Diga: um povo soberbo, um povo orgulhoso, um povo altivo. Diga: que se rebela contra Deus. Diga: que busca a sua própria justiça. Diga: não a que vem de Deus. Por isso que Deus disse em Isaías: esse povo me honra só de boca, o coração está longe de mim. Está claro ou não está claro? O último versículo, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu não faço jejum, eu não subo em monte, eu não faço batismo, eu não tomo santa ceia, eu não unjo ninguém com óleo, nem deixo ninguém me ungir, eu não faço campanha, eu não faço corrente. Por quê? Romanos 10, 4. A lei terminou em Cristo para justificar todo aquele que crê. Eu creio e vou fazer a minha confissão. Senhor, eu creio que a tua morte me salvou pela tua graça. Senhor, eu acredito, eu creio que eu estou justificado em Cristo Jesus pela sua morte na cruz. Senhor, eu creio, eu acredito que o Senhor morreu pelos meus pecados. E agora eu sou uma nova criatura diante de Deus. Senhor, eu acredito, eu creio que Deus me abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Graças te dou por este perfeito entendimento que o Senhor me dá, por me levar a ser justificado pela justiça que vem de Deus e não a justiça que vem dos homens. Senhor, graças te dou. E eu digo com orgulho e com gratidão: pela tua graça eu sou salvo. E eu reconheço e entendo que isso não vem de mim, é um dom de Deus. Não vem das minhas obras, cara, para que eu não me glorie. Eu me submeto à tua graça. Ah, Senhor, a tua graça me basta. O Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor morreu para me salvar. O Senhor morreu para me reconciliar com Deus. O Senhor morreu para me justificar. Sim, Senhor, eu creio. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, de todo o seu coração, pode aplaudir ao Senhor. Graça e paz. Explicado? Já foi. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.